Seja bem-vindo ao nosso podcast Lapida, o terceiro episódio. Hoje nós vamos falar sobre alimentação. Recentemente, os Estados Unidos divulgaram uma nova pirâmide alimentar. E aí nós convidamos o especialista para descobrir, para saber que mudança é essa, que impacto essa mudança pode gerar aqui para o Brasil e principalmente para a nossa saúde. Porque quando a gente fala de alimentação, nós estamos falando sobre saúde, né, doutor Matheus? Matheus Freitag. É pós-graduado, é médico, pós-graduado em nutrologia e também em endocrinologia. São duas áreas que têm tudo a ver com isso que a gente está falando, né? Alimentação, hormônios, saúde, ganho de massa, perda de peso, doutor. Seja bem-vindo. É isso aí, Valdinei. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar participando desse podcast, desse novo projeto da tua vida. E feliz também por poder vir aqui falar um pouco sobre a minha área, sobre alimentação e principalmente sobre a nova pirâmide alimentar dos Estados Unidos. Isso aí, eu que agradeço muito o senhor ter aceitado o convite de vir aqui bater um papo com a gente, falar sobre esse assunto, principalmente, né, que gerou uma certa polêmica e poder ampliar também, falar sobre saúde. Mas, doutor, o senhor é aqui de Cascavel, o senhor trabalha nessa área há quanto tempo? Qual que é a tua história? Por que escolheu essa área? Eu sou de Vera Cruz do Oeste, uma cidade próxima daqui, mas fiz faculdade aqui em Cascavel. Depois eu fiz pós-graduação em São Paulo, nas áreas de nutrologia e endocrinologia. E escolhi essas áreas porque eu sempre gostei de esporte, sempre gostei de viver esse estilo de vida. Então foi por gostar mesmo dessa área, desse estilo de vida. E é uma área muito importante e que hoje, principalmente, ela tem sido vista não só, né, pelas pessoas que fazem esporte, praticam qualquer tipo de esporte, mas, no geral, por pessoas que se preocupam com a saúde. Isso, as pessoas têm buscado cada vez mais, né, o atendimento por estarem preocupadas com a saúde, né? Antes as pessoas elas buscavam o médico mais quando estavam doentes. Hoje em dia elas já se preocupam mais com a saúde. E isso aconteceu principalmente depois do Covid, que as pessoas começaram a ter uma noção melhor, né? Que quem tem menos saúde, a chance de adoecer e morrer é muito maior. Se a pessoa tem uma doença crônica, como obesidade, hipertensão, diabetes, a chance dela vir a ter algum problema mais grave de saúde é muito maior. E a alimentação está diretamente ligada nesse ter saúde, nesse preparar o corpo para ter mais resistência, né? mais proteção de alguma maneira. E aí quando a gente olha para essa polêmica, doutor, gostaríamos de entender que polêmica exatamente é essa, ou por que gerou toda essa polêmica o anúncio dessa nova pirâmide alimentar dos Estados Unidos. A polêmica está relacionada principalmente à inversão da pirâmide, porque antes a pirâmide alimentar tinha na base carboidratos refinados, principalmente grãos, né, grãos refinados. E os carboidratos eles constituíam aproximadamente 50% das calorias diárias das pessoas. Então essa era a indicação que tinha na pirâmide alimentar anterior, na diretriz alimentar anterior. E agora essa pirâmide inverteu. Os carboidratos que antes eram a base, agora eles estão na ponta. E não tem mais a indicação, né, de carboidratos refinados. São carboidratos integrais, grãos integrais, numa menor quantidade. E na base da pirâmide, agora, estão as proteínas, principalmente as proteínas animais. Então, a carne vermelha, a carne branca. Eu pedi, doutor, para a nossa produção preparar a pirâmide aqui e vou aproveitar então, pedir para o senhor ir falando sobre isso. Essa é a nova pirâmide, é isso? Essa é a nova pirâmide. Então, a gente consegue ver que lá na base da pirâmide estão as proteínas, a gente consegue ver a carne branca lá, o frango, a gente consegue ver a carne vermelha. Uma coisa muito importante que mudou também nessa nova diretriz foi que eles orientam o consumo de laticínios integrais. Então, aquela história de tomar o leite desnatado já caiu por terra. Cai por terra. Isso. Agora eles orientam a tomar o leite integral, porque a quantidade de gordura é uma quantidade um pouco maior do que tem no desnatado e é uma gordura boa. Então, as gorduras boas também foram colocadas na diretriz como essenciais para o consumo. Então, os laticínios integrais, como queijos, o leite integral, o iogurte, agora
fazem parte dessa nova diretriz, então é importante ter o consumo desse tipo de alimentos. O mesmo vai e vem do ovo lá também, né? Porque entrou em consome ovo, não consome, quantidades, gema, só a clara, isso também. E de alguma maneira, quer dizer, de alguma maneira não, isso sempre gera uma confusão danada. Na rotina mesmo das pessoas, né? Com certeza, as pessoas elas ficam em dúvida, né? Porque cada vez está escutando uma coisa diferente, né? Mas hoje a gente sabe, com essa nova diretriz, na verdade a gente já vinha sabendo por outras evidências científicas, né, que a gordura saturada animal, ela tem muitos benefícios para a nossa saúde, né? A gordura saturada, ela ajuda na produção de hormônios, ela também tem uma proteção cardiovascular, desde que não seja comida em excesso. Então as gorduras são essenciais para a nutrição, para a produção de substâncias como hormônios no nosso corpo. Então é importante ter uma quantidade adequada. Porém, né, Valdinei, é importante entender também que a quantidade de gordura da nossa dieta tem que ser no máximo 10% do total de calorias diárias. E é muito fácil extrapolar isso, né? Porque daí a pessoa fica comendo. Como medir isso, então? Porque a gente fala em 10%, mas numa refeição ali, como é que você vai ter uma noção, pelo menos, da quantidade ideal para consumir, doutor? Isso é um pouco mais difícil, né? Tem que entender um pouco mais de nutrição. Mas, por exemplo, assim, né? Existem os carboidratos, as proteínas, as gorduras. E 1 grama de carboidrato... Por exemplo, 1 grama de uma batata, 1 grama de arroz, 1 grama de algum tipo de carboidrato, tem mais ou menos 4 calorias. Enquanto 1 grama de gordura animal, gordura vegetal, tem 9 calorias. Então a gordura tem mais que o dobro de calorias do que o carboidrato. Então é importante ter um pouco dessa noção para não extrapolar também, né? Porque daí gerou polêmica, porque muita gente agora tá falando: vou comer mais carne, vou comer só carne vermelha, a gordura que tem na carne pode comer sem medo. Mas não, né? Tem que ter um controle sobre isso. Aquela gordurinha da carne ali pode sim ser consumida, mas não em excesso, como sempre foi como divulgado, sempre, né? Isso aí, Valdir. O excesso sempre vai fazer mal. Mas olhando para a pirâmide, a gente tem a impressão que volta para uma alimentação quase que ancestral. Porque a proteína animal, leite, derivados nesse caso aqui, a gente não é um retrocesso, doutor, mas é talvez um reparar de uma cultura que a gente tinha instaurado de alguma maneira? Isso mesmo, Valdir. Tanto que o tema dessa nova diretriz é coma comida de verdade. Ao invés de você ficar comendo carboidratos refinados, né, para as pessoas que estão em casa entender farinha branca, né, comer muito pão, muita massa, muito açúcar, muito ultraprocessado, comer carne de verdade, carne vermelha, carne de frango, peixe, comer ovos, comer leite, derivados, dar preferência para carboidratos que não são refinados, né, como batata, mandioca, o próprio cabotiá. Então, comer comida de verdade, né, Valdir? Outra coisa que eles mostram nessa diretriz é que as pessoas... É importante que elas voltem a cozinhar a própria comida. Porque depois que chegaram os aplicativos de comida, principalmente, as pessoas têm consumido cada vez mais, né? Ultraprocessados, alimentos que não são saudáveis. Então, o fato de você cozinhar a própria comida também pode ajudar nesse sentido para que as pessoas tenham, né, uma alimentação mais saudável. É o famoso descasque mais, abra menos, desembale menos, né, doutor? Isso. Voltando para a nossa ancestralidade, para o que deu certo lá atrás, nas gerações passadas, e tocar com isso. Mas isso também traz para nós um questionamento sobre o padrão alimentar brasileiro. Porque a gente consome muito mais essa comida natural. Pelo menos as pesquisas indicam isso. Tem algum tipo de alteração o fato dos Estados Unidos terem, né, anunciado essa nova pirâmide? O que isso impacta na alimentação hoje, atual, nossa aqui, doutor? A nossa alimentação, quando comparada com a dos Estados Unidos, é muito melhor, né, Valdinei? Nos Estados Unidos, a quantidade de pessoas que estão acima do peso, que estão com sobrepeso, obesidade, é muito maior. E o padrão alimentar lá é muito pior do que o nosso. O brasileiro tem o costume de almoçar comida de verdade, arroz, feijão, carne. Já nos Estados Unidos, eles tomam um café mais reforçado ali, que geralmente tem embutidos, como bacon, e depois eles vão comer de novo só à tarde e à noite.
E geralmente eles fazem fast food, eles comem pizza, eles comem hambúrguer. Então, para nós aqui no geral, assim, né, Valdinei, não altera tanto porque a gente já tem uma boa alimentação no geral. Lógico, a gente percebe também que as taxas de sobrepeso, obesidade, doenças metabólicas, elas vêm aumentando no Brasil, porque as pessoas, elas cada vez mais têm consumido fast food. E os fast food, geralmente, eles têm muita gordura saturada, muitos conservantes, muito açúcar. Então, é importante isso para nós também, para continuar tendo uma noção que o principal foco tem que ser na comida de verdade. Perfeito. E o Brasil tem um guia alimentar? O Brasil tem um norte quando a gente fala de alimentação? Sabemos dos protocolos, especialmente da educação, por exemplo, né? Tanto municipal quanto estadual. O Brasil, nesse cenário, avança, olha para os Estados Unidos com essa atenção, porque assim é uma mudança de comportamento, de padrão, mas por si só o Brasil então já tem essa diretriz dele. O Brasil tem uma própria diretriz, né? Um guia alimentar, uma pirâmide alimentar. E a nossa pirâmide alimentar, ela já coloca lá que é fundamental ter o consumo de proteínas, mas as proteínas na nossa pirâmide alimentar, elas não estão na base. Na nossa base ainda estão os carboidratos, né? Mas está escrito lá que é importante ter o consumo de carboidratos integrais, de farinhas integrais, e dar preferência para isso ao invés de farinhas de carboidratos refinados. Outra coisa importante, né, Valdinei, nessa nova diretriz dos Estados Unidos, é que eles colocam lá a quantidade de proteína que você tem que comer. Porque antes, as diretrizes anteriores falavam que você tinha que comer proteína, mas não tinha uma quantidade adequada. Aí as pessoas perdiam um pouco da noção, né? Porque tem paciente, por exemplo, que chega lá na clínica para consultar e eu pergunto se come proteína, daí, eu como um ovo de manhã. Aí de meio-dia eu como um pouquinho de carne e à noite eu tomo uma sopinha. Então a quantidade de proteína é muito pouco, porque, por exemplo, um ovo tem 6 gramas de proteína. E a diretriz, ela orienta hoje que a gente consuma de 1,6 a 1,8 gramas de proteína por quilo de peso. Isso dá quantos ovos? Se a gente for ver, se a pessoa tem 70 quilos, mais ou menos, e vamos supor que seria 2 gramas por quilo de peso, um pouquinho mais, teria que ser 140 gramas de proteína por dia. E a pessoa come um ovo de manhã, é 6 gramas de proteína. Nossa. Então ela teria que comer... Tá muito aquém mesmo. Teria que comer muito mais, né? Então, por exemplo, 100 gramas de peito de frango tem 30 gramas de proteína. As pessoas, elas não têm essa noção. Elas sabem que precisam comer, que precisa comer proteína, mas elas não têm noção da quantidade exata que elas precisariam consumir. Exato. Mas o quê? Falta educação? Falta conhecimento? Falta interesse? Onde é que está o gap aí, doutor? Eu acredito que falta educação mesmo, sabe, Valdinei? Eu acredito que poderia ser ensinado, né? Nas escolas já, sobre nutrição. A gente não tem nenhuma matéria sobre nutrição durante o colégio, né, Valdinei? A gente não fica por dentro de alimentação. A gente vai descobrir isso depois quando vai num profissional da área da saúde, um nutricionista, um médico, mas as orientações elas poderiam começar já na escola, para que as crianças já tivessem noção da quantidade de proteína que elas precisam comer, dos carboidratos que elas precisam escolher, das gorduras que elas precisam escolher, mas eu acredito que existe uma falha na educação alimentar das pessoas. E o senhor percebe, imagino que diariamente, por conta do teu trabalho, como que é o comportamento, por exemplo, na tua clínica? As pessoas chegam com que tipo de queixa relacionada à alimentação? Qual é o padrão que o senhor percebe? Eu percebo que as pessoas elas fazem poucas refeições ao dia, né, Valdinei? Elas fazem em média 2 refeições, um almoço e um jantar, e geralmente o jantar elas comem mais, quando na verdade elas deviam comer menos no jantar. O nosso corpo foi feito para comer durante o dia, não comer durante a noite, né? À noite, se for comer uma quantidade menor. E eu percebo que a quantidade de proteínas que eles consomem geralmente é baixa. Pacientes que treinam, que fazem atividade física, já têm uma noção melhor sobre isso, mas pacientes que são sedentários, geralmente eles não consomem uma quantidade adequada de proteína. Geralmente eles não têm uma noção do que seria uma gordura boa, uma gordura ruim. Eles não sabem diferenciar o que é um carboidrato bom de um carboidrato ruim. A maioria das pessoas, na verdade, inclusive os meus pacientes, eles não têm uma noção adequada de uma alimentação saudável.
Caramba! E isso colabora, então, com um aumento de uma doença que há não muito tempo tem sido encarada como a doença, que é a obesidade, doutor. A obesidade é classificada como uma doença, ela tem CID, ela está classificada no Código Internacional de Doenças, é uma doença crônica, assim como hipertensão, assim como diabetes, tanto que, né, Valdinei, a maioria dos obesos, quando eles emagrecem, a tendência é eles reganharem o peso. É parecido com um paciente hipertenso. Enquanto ele está tomando o remédio, a pressão está baixa. A partir do momento que ele para de tomar a medicação, a pressão tende a subir. Então, uma doença crônica, porque o corpo se acostuma com aquele peso mais alto. E a partir do momento que a pessoa vai emagrecendo, o corpo vai criando algumas adaptações para reganhar esse peso perdido. Uma dessas adaptações é aumentar a fome. A cada 1 quilo de gordura que a gente perde, aumenta em mais ou menos 100 calorias a fome. Outra coisa que acontece, a cada 1 quilo de gordura que a gente perde, diminui em mais ou menos 15 calorias o metabolismo. Então, vai aumentando a fome e diminuindo o metabolismo. É por isso que a gente trata como doença. Tanto que agora tem essa febre dessas medicações, essas canetinhas emagrecedoras, que as pessoas têm usado a torto e a rolê, né, Valdinei? E isso, com certeza, vai causar grandes problemas, já vem causando, inclusive. Esse é também um dos pontos que nós vamos aqui discutir, doutor. Quero aproveitar, então, entrar nisso agora, porque é uma febre realmente, né? Nós temos casos, inclusive, de contrabando do medicamento, das pessoas, muitas enlouquecidas, porque querem o medicamento, porque realmente ele dá resultado, ele mostra resultado. Vamos entender, então, como funciona nesse cenário, onde nós temos a obesidade como doença, nós temos as pessoas se alimentando mal por conta da falta, né, de informação, de preparo. Ao mesmo tempo, a gente tem esse remédio que chega como milagroso para emagrecimento. Como é que ele realmente funciona no organismo humano? Quais são os riscos? Quais são as vantagens? Vamos fazer um raio-x aqui das canetas emagrecedoras. Existem várias canetas emagrecedoras. Elas começaram a aparecer no mercado a partir de 2015, 2016, e elas vêm evoluindo gradativamente. Cada vez mais, essas medicações têm dado resultado. Resultado na perda de peso, resultado no controle metabólico, melhorar o colesterol, melhorar o triglicerídeo. As medicações protegem o coração, protegem os rins, as medicações diminuem gordura no fígado. Então, realmente, as medicações são muito boas. O problema é que as pessoas têm usado sem acompanhamento médico, têm contrabandeado do Paraguai, até porque o preço na farmácia dessas medicações... Quanto custa em média uma caneta dessa? Como é o tratamento, doutor? O Monjaro, que é essa nova caneta que está na moda, que é a que mais dá resultado, por enquanto, o paciente vai gastar mais ou menos por mês de R$ 1.500 a R$ 2.500 por mês. O mês, no caso são quantas aplicações? Faz uma aplicação por semana. Aí ele compra na farmácia uma caixa que vem com 4 canetas. Aí ele faz uma aplicação semanal. Então, cada caixa dá para 4 semanas. Ele vai gastar em torno de R$ 1.500 a R$ 2.500. Isso depende da dose, porque varia. Tem doses menores e doses maiores. Mas as medicações, como você perguntou, Valdinei, o que elas fazem? Primeiro de tudo, elas retardam o esvaziamento do estômago. Elas deixam o trânsito gastrointestinal mais lento. Então, a comida fica mais tempo na barriga. Você come um pouco e já fica saciado. Além disso, o Monjaro, principalmente, ele age no cérebro, no centro da fome, diminuindo a vontade de comer. O que a gente chama de craving, que é aquela vontade. A pessoa não está com fome, ela está com vontade de comer. Por exemplo, quando você quer comer um chocolate, muitas vezes você não está com fome, é vontade de comer. Então as medicações ajudam nesse controle, tanto na vontade de comer, como tem estudos demonstrando agora que elas diminuem a vontade de beber. Essas medicações elas podem diminuir o consumo de bebida alcoólica em até 3 vezes. Além disso, essas medicações elas controlam a insulina. Controlando a insulina tende a melhorar o controle glicêmico, ou seja, a glicose tende a ficar mais estável no sangue. Por isso que é uma medicação que é usada no tratamento do diabetes. Além disso, essas medicações diminuem gordura no fígado, gordura visceral. Você já deve ter ouvido falar sobre isso. Claro. Gordura visceral, ela é perigosa,
porque ela pode inflamar o corpo. E um corpo inflamado de forma crônica é um fator de risco para várias doenças. Doenças metabólicas, como a gente vê que está acontecendo, doenças metabólicas como hipertensão, diabetes, dislipidemia, que seria um colesterol alterado, um triglicerídeo alterado. Além disso, pode aumentar a ferritina, que são os estoques de ferro no fígado. Doenças autoimunes, como doenças da tireoide, como artrite reumatoide, lúpus. Pode aumentar o risco de alguns tipos de cânceres. Nas mulheres, câncer de mama, câncer de ovário, câncer de útero. Então, a medicação ela consegue diminuir gordura visceral também. Por isso que as medicações são tão boas. Elas ajudam a melhorar a saciedade, a vontade de comer, diminuir gordura no fígado e, ao mesmo tempo, consegue ajudar no controle glicêmico. Mas nesse cenário que o senhor trouxe, perfeito. É uma medicação milagrosa. Mas qual é o tempo indicado de uso? Porque a impressão que se tem é que a partir do momento que você começa a fazer o uso, você fica refém. Uma vez que ela te entrega todo esse pacote. Como tem sido o tratamento, doutor? Por isso que a obesidade é uma doença crônica e a medicação é indicada para tratar a obesidade. Não é para perder 1 quilo, 2 quilos. As pessoas têm feito isso. E aí o que acontece? Como a obesidade é uma doença crônica, a pessoa vai precisar, na maioria das vezes, de um tratamento crônico. Quando ela para de tomar a medicação, na maioria das vezes, em mais de 90% das vezes, tem evidência científica demonstrando isso, a pessoa vai reganhar o peso. E quando a gente compara pessoas utilizando a medicação e pessoas que só estão fazendo dieta para emagrecer, as pessoas que param de usar a medicação do nada, elas ganham peso mais rápido do que aquelas que só fizeram dieta. E quem usa caneta emagrecedora, principalmente o Mounjaro e o Ozempic, e para de tomar do nada, o reganho é até mais rápido. Por isso que é importante ter um acompanhamento médico. A pessoa que é obesa, provavelmente, ela vai ter que usar essa medicação para sempre. Desculpa atrapalhar esse assunto tão importante no nosso podcast, mas é que eu preciso pedir para que você se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito. Também comente, curta, compartilhe com as pessoas que poderão se beneficiar de alguma maneira aqui com esse conteúdo. Nosso objetivo é aumentar cada vez mais a nossa comunidade, porque juntos nós vamos lapidar quem somos. Uma pessoa obesa, ela tem que ter uma quantidade de peso específica, como que é essa porcentagem? Como eu caracterizo alguém como realmente obeso e ela entra num cenário possível de fazer o tratamento? A indicação do uso das medicações é para quem é obeso, ou seja, tem um IMC acima de 30. Acima de 30. É um índice de massa corporal, que daí é a obesidade nível 1, tem a obesidade nível 2, que é de 35 a 40, e acima de 40 é a obesidade nível 3 ou obesidade mórbida. Tem super obesos, quanto maior o IMC, tem uma classificação específica para isso. Ou a pessoa tem sobrepeso, que seria de 25 a 30 o IMC entre 25 e 30, associado a outras comorbidades. Por exemplo, ela tem diabetes, ela tem hipertensão, ela tem outra doença e tem sobrepeso. Nesse caso, a medicação é indicada também. Ela em algum nível substitui a bariátrica, não? Porque a bariátrica já foi muito discutida também. Hoje em dia tem muitas pessoas que se arrependem até de fazer a bariátrica porque quando fizeram não existiam essas medicações. Porque as medicações, elas são muito menos invasivas, porque ela não vai cortar uma parte do teu corpo, só que também você vai precisar usar para sempre. Tem bariátricos, inclusive, que quando passa em média 2 anos, eles começam a reganhar o peso. E aí, nesse caso, o bariátrico ele também pode fazer uso da medicação. Tem evidência científica mostrando isso para usar a medicação em paciente bariátrico para evitar o reganho de peso. Então dá para... As bariátricas ainda continuam, né? Óbvio, porque tem pacientes que com a medicação só não vai ser suficiente, mas no momento... com o surgimento dessas medicações, a tendência é o número de bariátricas, o número de cirurgias bariátricas diminuírem. E o senhor falou, né? Uma coisa é um procedimento invasivo, como uma cirurgia, um corte, outra é a administração dessas canetas. E tem também a qualidade de vida. Se a gente pôr numa balança aí
bariátrica e a caneta emagrecedora, a gente olha para um cenário muito mais positivo para a caneta emagrecedora. Ela tem alguma alteração na qualidade de vida? Porque uma coisa é o paciente emagrecer, eliminar peso e tudo mais, mas o que mais ela traz, doutor? Ela pode trazer alguns efeitos colaterais. Não tem almoço grátis, né? Nem tudo é só maravilhas, né? Não é nem perto disso, né, Valdinei? Como a medicação ela retarda o esvaziamento do estômago e a comida fica mais tempo na barriga, se a pessoa comer demais, ela pode ter refluxo, ela pode ter azia, ela pode ter enjoo, ela pode ter vômito, ela pode ter constipação, o intestino ficar preso. Se ela abusar na gordura, ela pode ter diarreia. Outra coisa que eu percebo muito, né, Valdinei, os pacientes eles ficam sem energia, eles ficam indispostos, eles podem ter sintomas depressivos, porque eles estavam comendo uma quantidade X de calorias e do nada despenca essa quantidade de calorias que ele estava ingerindo. Isso faz ele ter menos energia. Então ele acaba ficando indisposto, muitas vezes ele não consegue treinar. E daí a gente volta na questão da pirâmide alimentar. A pessoa toma essas medicações e muitas vezes ela não come a quantidade de proteína adequada, de 1,6 a 1,8 gramas de proteína por quilo de peso. E aí o que acontece? Ela perde peso, só que ela perde músculo. E o músculo, Valdinei, é ouro. A pessoa que perde massa muscular, ela está perdendo anos de vida. Porque no futuro, isso vai cobrar. Ela vai ter mais chance de ter uma fratura quando tiver uma queda, ela vai perder a autonomia. Nós sabemos que quem tem pouca massa muscular tem mais risco de ter diabetes. Então é fundamental que se a pessoa vá utilizar essas medicações, que ela use essas medicações para mudar os hábitos, para começar a fazer atividade física, para começar a ter uma dieta equilibrada. Não adianta ela tomar a medicação e parar de comer, porque assim como a bariátrica, ela pode estar trocando uma doença por outra. Pois é. O senhor mencionou, né, a pirâmide aqui invertida agora dos Estados Unidos, o comportamento também de alimentação, e a gente tem que levar em consideração a questão psicológica do indivíduo. Porque eu vou usar a caneta, então eu estou livre de qualquer excesso de peso. Ou vou resolver esse problema num tempo muito mais curto do que eu fosse praticar também uma atividade física. Isso pode trazer um impacto negativo nessa qualidade física, né, do nosso corpo, porque se eu tenho um recurso aqui que ele acelera o meu processo de emagrecimento, então quer dizer que eu não preciso aquele cardiozinho diário, eu posso abrir mão. Tem sido associado também a atividade física ao uso dos medicamentos? Tem também, tá, Valdinei? Porque quando a pessoa perde massa muscular, se ela não se alimenta bem, tomando essas medicações, o metabolismo começa a ficar mais lento. O músculo, depois do cérebro, é o órgão que mais gasta calorias, que mais gasta energia. Só que é o único que a gente consegue aumentar o tamanho. E aí o que acontece? A pessoa não se alimenta direito, aí ela começa a perder massa muscular, chega um momento que o metabolismo dela tá tão lento que ela não perde mais peso. E aí o que ela faz? O remédio parou de fazer efeito, não serve pra mim. Vou parar de tomar. Para de tomar do nada. E aí ela volta a comer compulsivamente. E o que acontece? Ela ganha peso. E ela não ganha o músculo que ela perdeu, ela ganha gordura. A gente chama isso de efeito sanfona. Esse é o pior cenário possível, Valdinei, porque daí a pessoa ela tá com muita gordura e pouco músculo. A gente chama isso de obesidade sarcopênica. Então, para sair desse quadro é muito pior. A gente vai ver uma epidemia, uma pandemia disso, tá, Valdinei? A gente vai perceber cada vez mais as pessoas não tendo massa muscular e tendo bastante gordura. É aquela pessoa que a gente chama de falsa magra, que ela tem um peso até que normal, mas a composição corporal dela é muito ruim. Ela tem um percentual de gordura muito alto, porque ela tem pouco músculo e tem pouca gordura, mas o peso dela tá ok. Só que a composição corporal dela não tá boa. E isso pode aumentar o risco dela ter doenças cardiometabólicas também. E não tem receita milagrosa também, né? Nós temos a atividade física, a alimentação, enfim, a dieta não só do corpo, mas também mente, essa coisa toda que a gente tem discutido muito. Olhando para o futuro, como que o senhor enxerga, então, esse cenário? Hoje, com as pessoas enlouquecidas, porque é exatamente isso, está todo mundo muito
crente de que resolveu totalmente o problema da obesidade, com as canetas emagrecedoras. Mas como a gente pode olhar? A gente estava olhando para o retrovisor até agora. Como olhar para o horizonte aí, doutor? O horizonte, o que eu percebo, assim, Valdinei, é que nós viveremos um problema de saúde pública. Nós trocaremos o problema da obesidade por um problema de falta de massa muscular. Então, vai ser trocada uma doença que se chama obesidade por uma doença que se chama sarcopenia. Porém, a medicina evolui. Então, algumas medicações estão sendo criadas, estão sendo estudadas. Já pensando nisso? Já pensando nisso. Para, ao mesmo tempo, auxiliar na perda de gordura e no ganho de massa muscular. Então, algumas medicações já estão sendo estudadas para isso, estão em estudos avançados. Só que a pessoa vai ficar refém do remédio para sempre. Se ela não mudar os hábitos, se ela não se alimentar melhor, se ela não fizer atividade física, se ela não mudar principalmente a mente, ela vai ficar refém da medicação ou ela vai voltar a engordar e vai perder massa muscular. Verdade. Quem mais está se preocupando hoje com saúde, com peso, com qualidade de vida? O homem, a mulher? Como que tem sido aí essa distribuição? É mais a mulher. A mulher continua sendo a que mais se preocupa com a saúde. É, a mulher, com certeza. Mas tem aumentado o número de homens que procuram atendimento hoje. Acredito que por ter mais informações hoje na internet, nas redes sociais, os homens têm procurado mais. Porém, as mulheres ainda são as que mais se preocupam. As mulheres, elas vão ao médico com frequência, elas cuidam mais da alimentação. Muitas vezes a mulher leva o marido para consultar, aí o marido muitas vezes nem quer ir. Vai mas meio que obrigado. Meio obrigado. Vou. Às vezes até tem uma discussão dentro do consultório ali entre o homem e a mulher, mas os homens, eles estão cada vez mais conscientes da importância da saúde, da importância de fazer atividade física, de ter uma boa alimentação, de evitar, né, doenças. As pessoas têm focado cada vez mais em ter boa saúde, em ter boa qualidade de vida, para no futuro não desenvolver doenças. O senhor tem quantos anos, doutor? Eu tenho 34. 34. Na sua infância, a comida em casa era comida de verdade. De verdade. Até hoje na minha casa também isso. Isso que eu ia perguntar, como é a sua alimentação hoje em casa? Não, uma alimentação saudável. Óbvio, né, Valdinei? Às vezes eu escapo também, eu como um doce, como uma pizza, um hambúrguer, alguma coisa nesse sentido, mas 80% das minhas refeições são saudáveis. Eu sigo realmente o que eu falo para os pacientes, sigo o que tem na pirâmide alimentar. Pela manhã eu como ovos, como queijo, meio-dia arroz, feijão, carne, salada. Hoje, antes de vir aqui, eu comi frutas e tomei uma dose de um suplemento, whey. Então, geralmente a minha alimentação é o mais saudável possível. Isso é difícil? É hábito? É um costume? Como é administrar isso? Não é difícil, né, Valdinei? Depois que você cria um hábito, se torna prazeroso. Tanto que quando você sai da tua rotina saudável, muitas vezes o teu corpo responde de uma maneira errada. Você fica mal, você tem alguns sintomas gastrointestinais, então o corpo vai se acostumando. E tem um peso na consciência também, né? Tem o peso da consciência. Então, realmente, é um hábito, né? Você vai criando isso aos poucos. E o ambiente influencia também, né, Valdinei? Se a pessoa está no meio de pessoas que comem errado, que consomem muita bebida alcoólica, que fumam, a chance dela desenvolver esses hábitos é muito grande. E isso tudo que nós falamos agora impacta diretamente também na questão hormonal. A gente também está vivendo um momento onde muitas pessoas estão buscando recursos com hormônios sintéticos, há muita discussão ainda sobre isso, assim como também há uma tecnologia muito avançada que oferece cada vez mais produtos que atendam à sua necessidade sem agredir, né, o seu corpo, o seu organismo. Como é que está também, doutor, esse cenário? As pessoas procuram cada vez mais, né, Valdinei, essa questão hormonal, e está perdendo um pouco do controle muitas vezes, porque as pessoas elas têm buscado medicação fora do país, no Paraguai, fazendo por conta. E quando a pessoa está acima do peso, Valdinei, que é a nossa conversa principal aqui, quando ela está com obesidade, a tendência é os hormônios ficarem baixos, principalmente o hormônio sexual
masculino, a testosterona. Ela tende a ficar mais baixa em homens que estão com obesidade. E muitas vezes a pessoa faz um exame laboratorial, vê que a testosterona está baixa e vai e aplica a testosterona. Mas, na verdade, se ela mudasse os hábitos, Valdinei, e emagrecesse, a testosterona subiria. Então, ela não tem a indicação clínica de usar o hormônio. A indicação seria ela emagrecer, que daí a testosterona voltaria a subir. Automático. Mas a pessoa, muitas vezes, ela quer procurar o caminho mais curto. E aplica o hormônio, simplesmente faz sem acompanhamento médico. E quando você usa um hormônio, uma testosterona, no caso do homem, automaticamente a produção natural ela cessa. O corpo ele quer fazer de tudo para economizar energia. Então por que ele vai ficar produzindo testosterona se ele está recebendo de fora? E aí o que acontece? Se a pessoa não faz um acompanhamento certinho, não faz as aplicações certinho, quando ela para de tomar a medicação, o eixo de produção de testosterona dela está inibido. E até esse eixo voltar ao normal, se ele voltar ao normal... Corre o risco de não voltar? Corre o risco. Mas aí depende do que? Da dose, do tempo? Ou é combinado? Depende da dose, depende do tempo, depende do quais hormônios ele usou, depende de como era o eixo dele antes. Porque provavelmente ele não investigou o eixo dele antes, ele não fez exames laboratoriais antes ali para saber como é que estava a produção de espermatozoide dele, como é que estava a produção de testo dele. Então depende do tempo, da dose, da concentração do hormônio, de quais hormônios ele utilizou e depende como é que era anterior ao uso dos hormônios. Então, se ele para de tomar a medicação do nada, até o corpo dele voltar a produzir, se voltar, na maioria das vezes volta, mas pode demorar em média 6 meses. E daí o homem pode ficar 6 meses com a testosterona realmente baixa. E aí ele pode desenvolver sintomas de testosterona baixa, que a gente chama de hipogonadismo. Que não está ligado só na parte sexual e reprodutiva, né, doutor? Não, muito pelo contrário. Está associado à energia, à cognição, ao ganho de massa muscular, à perda de gordura, à ereção, à libido, à tomada de decisões. A testosterona é o hormônio sexual primordial do homem. Então, se ele fica com a testosterona baixa, ele pode ter sintomas depressivos, inclusive. Tem pacientes que chegam para consultar comigo com quadro de depressão e quando eu vou investigar o que aconteceu, tomou o hormônio por conta própria, parou de tomar o hormônio e não fez um tratamento para o eixo voltar a produzir hormônio de forma natural, que a gente chama de terapia de restauração de eixo. Deixa por conta ali e acaba tendo um monte de sintoma, um monte de sinal, um monte de efeito colateral. Entendi. E que impacto a gente tem aqui no quadro da pirâmide alimentar, do guia alimentar que nós seguimos, ou da nossa alimentação do dia a dia, doutor, que impacta diretamente aí nos hormônios ou na própria testosterona? Que relação nós temos da alimentação com os hormônios? Os hormônios, a gente tem vários hormônios, mas falando sobre a testosterona, que é um hormônio esteroide, quando a gente fala dessa maneira parece até um palavrão, né, vou dizer. Isso aí. Mas um esteroide é um hormônio que vem do colesterol, que vem da gordura. Por isso, a pirâmide alimentar foca tanto no consumo de proteínas e de gorduras animais, porque as gorduras animais são responsáveis pela produção de colesterol, é da onde a gente consegue o colesterol, e o colesterol é importante na produção de hormônios, inclusive a testosterona. Só que, como eu falei antes, se a pessoa está acima do peso, a testosterona pode ficar baixa também. Então é importante consumir uma quantidade adequada de gordura, porque se consumir em excesso também pode gerar obesidade e diminuir os níveis de testosterona. Claro. Outros hormônios que são derivados da gordura, o cortisol, que é o hormônio que faz a gente acordar, que é o hormônio conhecido por hormônio do estresse. Na mulher, o estrogênio, existe a progesterona também, a aldosterona, são vários hormônios que têm origem do colesterol. Por isso que é importante o consumo de gorduras boas para a produção desses hormônios. Então, quando nós olhamos para esse cenário de alimentação e agora um equilíbrio também de quantidade, de posição aqui, posicionamento na pirâmide, a gente olha para um cenário que, em tese, favorece muito a qualidade de vida. Favorece muito a qualidade de vida e diminui muito o risco de doenças cardiometabólicas, principalmente obesidade e diabetes, porque o consumo exagerado
de carboidratos refinados, farinha branca, pão, bolo, cuca, macarrão. E isso, dentro da dieta, dentro da alimentação, é o que mais pode aumentar a chance dessas doenças. Então, diminuindo o consumo desses tipos de alimentos e focando mais em proteínas, vegetais, frutas. A pirâmide alimentar fala bem sobre isso, que é importante ter um consumo de frutas, verduras, mas ela deixa bem claro que é a fruta inteira, não o suco da fruta. Porque quando você pega o suco da fruta, você está concentrando o açúcar. Então isso é ruim. Tem pessoas que acham que tomar um suco na hora do almoço, na hora do jantar é saudável. Não é saudável. O saudável é a fruta, porque é ali que tem as fibras, é ali que tem os antioxidantes, não o suco da fruta. É o mesmo que se aplica, recentemente se discutiu muito o pão francês. O pão francês faz mal, não dá para comer em excesso. Em excesso, claro que nunca, mas não dá para se alimentar diariamente com o pão. Pode se alimentar com o pão, desde que você faça a associação, por exemplo, da proteína, um ovinho frito, um baconzinho magrinho, né, doutor? Magrinho, isso aí. Tudo em excesso faz mal, né, Valdinei? No caso do pãozinho ali, você comer um pão pela manhã não tem problema nenhum. Isso não vai fazer diferença alguma na tua saúde. O problema sempre é o excesso. Então você comer um pãozinho com ovo, com queijo ali pela manhã, não tem problema nenhum. Comer frutas que tem fibras, que te dão saciedade, tem antioxidantes. A pirâmide alimentar fala muito sobre a microbiota intestinal, que antes, nas outras diretrizes, não constava. A microbiota intestinal é fundamental para a nossa imunidade, para a nossa saúde, para não desenvolver doenças. Para a gente alimentar essa microbiota intestinal, para o povo de casa entender, a microbiota intestinal são as bactérias que a gente tem no intestino. Existem bactérias boas, existem bactérias ruins. E quando a gente come fibras que tem nas frutas, legumes, verduras, quando a gente consome laticínios, quando a gente come gorduras boas, são alimentos para essas bactérias boas, para você ter um bom funcionamento intestinal. Por isso que é importante também comer isso, para ter um intestino funcionando de forma adequada. A gente falou bastante sobre vários pontos dentro da questão qualidade de vida, saúde a partir da alimentação, e não tem como não associar. Você é aquilo que come. É isso aí. Tanto que a diretriz fala que é importante comer comida de verdade. E você vai se tornar realmente aquilo que você come. Na diretriz também consta sobre o açúcar. E deixa bem claro que o consumo de açúcar, independente da quantidade, ele sempre vai fazer mal. Não, mas o demerara não é melhor? Qual é o outro? O açúcar... O açúcar... O mascavo não é melhor, doutor? Não é melhor. Nenhum açúcar faz bem para a saúde. Inclusive, a diretriz fala que crianças até os 10 anos têm que evitar de qualquer maneira o consumo de açúcar. É difícil, Valdinei, porque as crianças elas vão nas festas de aniversário, vai ter um docinho. É complicado, a gente sabe. Mas a diretriz mostra que o consumo de açúcar, independente da quantidade, pode ser mínima, não traz benefício nenhum à saúde. Muito pelo contrário, só traz malefício. Mais cedo o senhor falou sobre inflamação do corpo e fiquei aqui com isso na cabeça. Para a gente entender o que seria a inflamação do corpo, que sinais ele apresenta quando está inflamado e principalmente qual é a gravidade disso? Existem dois tipos de inflamação, né? Existe a inflamação aguda, por exemplo, uma dor de garganta. É uma inflamação aguda. Você está com uma inflamação na garganta ali, muitas vezes você vai ter que tomar um remédio e essa inflamação vai passar. E existe o que a gente chama de inflamação crônica subclínica. Por que subclínica e não clínica? Porque muitas vezes você não tem sinais e sintomas. Às vezes a pessoa fala, eu estou me sentindo inflamada. Mas ela pode estar meio retida, pode estar dormindo mal, cansada. Mas a inflamação crônica, realmente, ela não tem sintomas. Ela não tem sintomas específicos. Por que a pessoa tem inflamação crônica subclínica? Por causa da gordura visceral em excesso. A gordura no fígado, a gordura no intestino. Nós temos dois tipos de gordura. Nós temos a gordura subcutânea, que é essa aqui que a gente pega, que fica embaixo da pele, e a gordura visceral ou intraabdominal, que é a gordura no fígado, intestino, pâncreas. A gordura subcutânea, essa aqui, é uma gordura mais vascularizada. Chega mais sangue ali.
Então ela é mais termogênica, é mais fácil de perder, uma gordura metabolicamente mais saudável. Já a gordura visceral é uma gordura menos vascularizada, então chega menos sangue, então ela é menos termogênica e é mais difícil de perder. E chega um momento que a pessoa está com tanta gordura visceral, Valdinei, que não chega sangue em alguns pontos, principalmente na periferia dessa gordura, porque ela já é pouco vascularizada, então não chega sangue direito. E sempre quando não chega sangue num órgão, num tecido, começa a ter necrose. Por exemplo, se não chegar sangue no meu dedo aqui, vai chegar uma hora que ele vai necrosar e vai cair. Exato. E é isso que acontece com a gordura visceral. A gente fala dentro da nutrologia, dentro da endocrinologia, que a pessoa começou a apodrecer de dentro para fora. E quando isso acontece, Valdinei, gera uma inflamação, porque o sistema imunológico ele fica constantemente ativado tentando combater aquela inflamação. Ele fica inflamado, não de forma aguda, ele fica inflamado de forma crônica, mas é subclínica, porque geralmente ele não tem sinais e sintomas. E o problema dessa inflamação crônica subclínica é que ela aumenta o risco de doenças crônicas não transmissíveis. Hipertensão, diabetes, colesterol alto, que a gente chama de dislipidemia, aumenta o risco de cânceres, vários tipos de cânceres, tem trabalho mostrando até 13 tipos de cânceres, doenças autoimunes, diminui a imunidade. É por isso, por exemplo, Valdinei, que obeso, quando pega Covid, a chance dele evoluir para um Covid grave, ficar entubado e morrer é muito maior. Porque já está todo inflamado, pega uma infecção e inflama ainda mais. Então a chance dele agravar é muito maior. Falando sobre a Covid, o senhor trouxe aqui um dado que chama atenção porque as pessoas, no geral, né, começaram a se cuidar um pouco mais depois justamente dessa pandemia que tirou da gente tantas pessoas. Mas mesmo com esse avanço, esse movimento de tentar melhorar a sua saúde, a gente está muito distante do que seria o ideal aqui, né? Para as próximas gerações, o que a gente está falando aqui em termos de costume? Como o senhor vê mesmo toda essa gama de indicações, alimentação, atividade física, a questão emocional, que também tem um impacto muito significativo, né, em tudo isso que a gente está falando, obesidade principalmente. Como que a ciência tem trabalhado nisso, doutor? As pessoas elas têm mudado cada vez mais, Valdinei. Elas têm deixado as festas, principalmente noturnas, mais de lado e focado mais na atividade física. A gente consegue perceber isso nas academias, na corrida, o número de corredores aqui em Cascavel tem aumentado. A gente percebe que essa geração Z, que a gente fala, faz mais atividade física, tem uma noção maior de alimentação, está priorizando mais o sono. Então, pensando nesse sentido, eu acredito que a tendência, e eu espero também, seja que a saúde das pessoas melhore. Porque as informações elas estão sendo disseminadas, informações boas. Lógico, a gente tem que filtrar, porque chega muita informação ruim na internet. Também. Falando sobre coisas absurdas. Mas eu acredito que a tendência é as pessoas terem mais saúde daqui para frente. Tanto que a medicina da longevidade é uma área nova da medicina, mas é a que mais tem investimento hoje no mundo. Os maiores experts da medicina estão dentro dessa área da longevidade. É uma área bilionária, porque as pessoas estão cada vez mais buscando ter saúde, ter qualidade de vida, viver mais. As pessoas elas têm medo de envelhecer, Valdinei. Elas têm medo da morte também. Então, cada vez as pessoas têm se cuidado mais. Então, acredito que daqui para frente as pessoas elas tenham mais saúde. Aí a gente tem a ideia de que nós estamos olhando para o retrovisor agora. Porque quando nós brincávamos, corríamos, queimávamos muita energia, né, caloria, nessas atividades físicas, a gente chega num cenário onde isso não é tão comum mais. Nós olhamos para os nossos antepassados e olhamos lá para o comportamento alimentar, onde nessa pirâmide a proteína está muito mais presente, o laticínio e tudo mais. Então,
é como se nós estivéssemos dando um passo muito grande para trás, mas com o avanço de tudo aquilo que a gente tem em termos de ciência hoje, né? É isso aí mesmo, Valdinei. E a gente percebe também que os nossos antepassados, a maioria deles não tinha obesidade. A obesidade é uma doença moderna, porque ela começou a aumentar a partir do momento que os carboidratos refinados começaram a entrar na dieta das pessoas, os alimentos ultraprocessados, industrializados, enlatados, porque são alimentos com uma densidade calórica muito grande. Se a gente for lembrar lá, né, os nossos avós, os nossos pais, nós mesmos, né, Valdinei? Era difícil ver uma pessoa que estava acima do peso, né? Tinha um ou outro ali que era um pouquinho mais gordinho, mas era mais raro. A maioria das pessoas tinha um peso normal. Hoje em dia é muito comum. É difícil, na verdade, a gente ver pessoas que estão com peso adequado. Hoje a maioria das pessoas, inclusive que estão perto de nós, elas têm um sobrepeso, muitas vezes elas têm uma obesidade. E a tendência, se não melhorar os hábitos, se as pessoas não melhorarem os hábitos, não se conscientizarem disso, a tendência é continuar aumentando. É isso mesmo. Então a orientação hoje aqui, e o senhor que está prestes a se tornar pai, já começa a criar esse cenário, né, de mais consciência, de direcionamento do que é uma alimentação saudável, um comportamento mais saudável. Que orientações nós precisamos deixar aqui para as pessoas seguirem mesmo com essa cartilha de bons costumes, de boas escolhas? Vamos falar o básico, então, que é fácil para todas as pessoas fazerem, todas as pessoas podem ter acesso. Primeiro, mais importante, alimentação. A alimentação tem que ser saudável. Tem que ter uma quantidade adequada de proteínas, como a gente falou bastante. Tem que ter uma quantidade adequada de carboidratos não refinados, como batata, mandioca, arroz, cabotiá. Tem que ter uma quantidade de gordura boa, como azeite de oliva. Além disso, tem que fazer atividade física. Quanto de atividade física, né, Matheus? Pelo menos, isso é o que a OMS recomenda, 150 minutos de atividade física moderada. Ah, mas eu não tenho tempo durante a semana. Você pode fazer isso no final de semana, no sábado e no domingo, esses 150 minutos de atividade física, que é o suficiente, é a mesma coisa. Tem que fazer exercício de força também. O músculo é ouro, lembra disso. Eu falei aqui no podcast já. Tem que fazer força, tem que levantar peso na academia. Nada de treino fofo. Nada de treino fofo, puxar ferro. Tem que ser ou musculação, crossfit, tem que fazer força, alguma coisa nesse sentido. Outra coisa fundamental, o sono. Não menospreze o teu sono. O sono é fundamental. Você precisa dormir de 7 a 9 horas por noite. Esse negócio, enquanto eles dormem, eu trabalho, eu estudo. Balela, você precisa dormir bem. É durante o sono que você se recupera. É durante o sono que são produzidos hormônios. É durante o sono que tua memória é consolidada. É durante o sono que você consegue ter uma boa imunidade. Então não menospreze o sono. Além disso, né, consumo de fibras, vegetais, isso é importante na dieta também, fibras, vegetais. Não consuma bebida alcoólica. O álcool em dose nenhuma é seguro. O álcool foi classificado como risco 1A de desenvolver câncer no ano passado, assim como o cigarro. Então ele está no mesmo nível do cigarro, então não consuma bebida alcoólica. Evite açúcar, a gente falou sobre isso também. Evite ultraprocessados. E tenha boas companhias. Ande com pessoas do bem, pessoas que querem que você melhore, que isso também vai fazer muita diferença na tua vida. E especialmente para o pessoal que está aí recorrendo às canetas emagrecedoras, doutor. Cuidado, procure acompanhamento médico, não vá usar essas medicações sozinhas, porque você pode ter efeitos colaterais graves, você pode estar jogando tua saúde fora, jogando dinheiro fora. Então, cuidado, não use essas medicações de forma nenhuma sem acompanhamento médico. Não compre essas medicações de forma clandestina. Quando você aplica uma medicação subcutânea, uma injeção, ela cai direto na tua corrente sanguínea. Então, se tiver uma bactéria ali dentro, se tiver infectado, essa bactéria pode ir direto na corrente sanguínea, causar uma infecção. Então, cuidado. Medicamento é coisa séria. Não brinque com isso. Perfeito. Eu acredito que o recado tenha sido dado muito claro, muito direto, realmente. É pôr em prática.
É isso aí, Valdinei. As pessoas têm que entender e pôr em prática. Muito trabalho? Graças a Deus, muito trabalho. Segunda a sábado a gente está lá na clínica, tentando ajudar cada vez mais as pessoas. Ajuda, orienta e aprende muito também, né, doutor? Aprendo todo dia, né? Cada dia um paciente me ensina alguma coisa lá, né? Recentemente, um paciente me deu algumas orientações sobre alimentação também, sobre sono. Um paciente me falou que ele coloca despertador para ir dormir. Olha aí. Então é uma boa estratégia. Eu tô sempre aprendendo, né? E aí quando você coloca o despertador para ir dormir, já fica no teu subconsciente que tá no horário de você dormir. Ele falou para mim que não coloca mais despertador para acordar, é só para ir dormir. Então, todo dia eu tô aprendendo um pouco. Aprendo com você também, né, Valdinei? Estamos aí. Vamos trocando, né? Essa é a ideia. Isso aí. Fico muito feliz que tenha vindo por todas as orientações, todas as informações mesmo repassadas aqui, com todo esse dinamismo. E a gente só espera que as pessoas também coloquem em prática, em algum nível, isso tudo para viver melhor. Obrigado por ter vindo, doutor. Eu que agradeço o convite, foi um prazer estar aqui com você. Desejo muita sorte, muita prosperidade nesse novo projeto. Que assim seja. Obrigado. Nada. E a você de casa, eu quero aqui encerrar o programa fazendo um convite. Você que está me acompanhando agora, acompanhando o nosso programa, se inscreva no nosso canal, Lapida Pod. Se inscreva, comente, compartilhe, mas principalmente a intenção aqui é que você usufrua de todas as ideias, todas as informações que são compartilhadas pelos profissionais que já passaram e que irão passar por aqui. Faça bom proveito de todas essas informações. E a gente volta em breve com mais uma edição do nosso Lapida Pod.